Ibirapuera, São Paulo. Começa o jogo. Um médico, José Fuzeira, escreveu uma carta para Getúlio Vargas dizendo que a nossa mocidade estava em perigo. Arremesso de Norminha. Ser mulher nessa época era ser dona de casa. Servia o marido, tinha um filho, não, tinha 6, 7, 8 filhos. Heleninha, sexta de Heleninha. E o perigo da mocidade, que era um disparate que as mulheres se envolvessem em algumas práticas esportivas. Prometo promover o bem geral do Brasil, a integridade e a independência. Então, em 41, lança esse decreto dizendo que era proibido para as mulheres algumas atividades que eram incompatíveis com a sua natureza. O Brasil descendo. A ignorância é o primeiro fator das anormalidades sociais. Existe muita política dentro, não é? Nossa Senhora. E a gente aceita tudo porque não quer questionar. Nós sofremos muito. Já estão retornando para assistir o jogo Brasil e Tchecoslováquia. Você sabe que a gente participou dos Jogos responsáveis pela entrada do basquetebol feminino nas Olimpíadas. E essa é uma história que assim, ninguém sabe. Eu mandei o projeto do livro para várias editoras e as respostas sempre foram as mesmas. Se fosse masculino, a gente publicava, mas feminino não, porque não vende. Heleninha, sexta de Heleninha. Eu acho que é muito pouco que a gente valoriza essa geração anterior à nossa. Muito, muito pouco. Eu aprendi muito com elas. São gênios, né? Maravilhosos. Delci, Maria Helena, Heleninha. Tava lá Elzinha, tava lá Rosália. Norminha, Marlene, Nilza, Laís, Odila, eu joguei com todas elas. Brasil no lance, lateral, Nilza lançada, arremessando. Ser atleta no Brasil era um ato de coragem. A gente deu a vida pro basquete feminino. Jogávamos por amor, treinávamos por amor, sofríamos por amor. Eu estudava numa escola de freiras. Uma das jogadoras que jogavam comigo falou: escuta, você é a mais esperta aqui do grupo. Você não quer ir jogar hoje basquete? E a mãe de uma delas morreu. E nós estamos só com 4 e eu não podemos jogar só com 4. Você não quer ir jogar? Mas eu não sei nem o que é, nunca nem tinha assistido mulheres jogando. Fui pro colégio estadual, lá tinha a Marta Campos, que era da seleção brasileira. Aí ela disse: se você não jogar basquete para mim, eu te reprovo no fim do ano. Eu digo: então eu vou jogar. Eu nasci em Buenos Aires, na Argentina. Meu pai foi do Brasil para a Argentina, casou-se com minha mãe lá. E aí, meu pai mudou-se para o Brasil. E comecei a praticar esporte na escola. E minha professora disse assim: Norma, se alguém assistir você jogar, ver você jogar, daqui a um ano você está na seleção brasileira. Quem me introduziu foi praticamente a minha irmã, Cida. E na primeira seleção que eu fui convocada, eu tinha 16 anos e ela era titular da seleção. Nós fomos para o clube e o técnico que era delas ali perguntou se eu já havia jogado basquete. Eu falei que não, nem assistido, nem jogado. Aí ele falou: você tem que fazer cesta naquela cesta e não tomar cesta aqui. Tá bom? Aí depois mais pra frente você vai entender um pouco. Só falou isso pra mim. Foi levantada a bola no meio e eu ali que nem uma boba, pôs a bola, bateram a bola e a bola caiu justamente na minha mão. Quando bateram a bola e eu não sabia que precisava bater bola. Peguei a bola embaixo do braço, saí correndo com a bola na mão sem bater e querendo encestar. Joguei 2, 3 vezes. Aí o cara apitando e eu nem dando bola pra ele. Quando eu peguei a bola, o contato que eu tive com a bola, obviamente não sabia bater direito, era tudo muito, muito difícil, né? Primeiro pelo tamanho, eu era uma menina, a bola era grande, a cesta altíssima. E eu joguei uma bola e caiu. A partir daquele momento, eu tive, até hoje, né, a relação de amor que eu tenho pelo basquete e pelo esporte. E aí, o que aconteceu? O senhor Orlando Valentim, que era olheiro da federação, me viu.
falou com meus pais, ele falou que queria que a Norma fosse jogar no SERI, Sociedade Esportiva Recreativa Ipiranga. Não, mas em São Paulo, não, a gente paga a condução. Então, o que eu fazia? Eu ia 3 vezes por semana para São Paulo, saía correndo do ginásio, que ficava a 2 quilômetros do ponto de ônibus que eu tomava com minha mãe. Demorava quase 2 horas para chegar em São Paulo, na Praça da Sé. Da Praça da Sé, eu pegava o ônibus com minha mãe para o bairro do Ipiranga. Conclusão, eu treinava 40 minutos, porque não dava mais tempo, porque até tomar banho, até pegar o ônibus. Se eu não tomasse, eu ficava sentada dormindo, como várias vezes aconteceu. Mas acho que tinha jeito, porque acabou esse jogo, primeiro dia que eu peguei na bola, ele me convidou para treinar, para continuar treinando. Foi assim que eu comecei a jogar, jogando. E no torneio que eu participei de última hora, fui convocada para a Seleção Brasileira de Basquetebol. Aí comecei no Círculo Militar, aí teve seleção paranaense, campeonatos, eu comecei até ser convocada para a seleção em 58, né? Então, na primeira seleção nossa, que até foi uma renovação, na época chamaram 8 novas, foram só 4 veteranas. A Heleninha, nessa seleção, ela foi titular com 4 veteranas e a gente com 16, 17, 18 Tivemos anos. trote, tudo. Então, recebemos o trote das 4. O meu primeiro sul-americano, fui convocada para o Chile, para ir para o Chile. Nesse campeonato, eu fui como 12ª jogadora. Fui na Bacia das Almas, que eu diria o outro. Aí, numa segunda ou terceira partida, eu entrei, resolvi o problema, fui considerada a ninha voladora, que é a ninha que voa, fui a revelação do sul-americano. Então, aí que começou a minha odisseia mais linda, que foi a seleção brasileira. Quando eu mudei de Salvador para São Caetano, meu pai, ele ficou receoso e muitas vezes a gente teve altíssimas discussões sobre isso. Assistia, torcia, mas ele não queria que eu morasse com as meninas. Quando eu fui para Piracicaba em 58, que foi Marilene, Heleninha, Angelina, fizemos uma equipe lá. Então a gente ia no café e tinha tomar um café, olhavam mal para nós, porque a gente usava calça comprida. Na minha época, você não era casado, sempre tinha um ponto de interrogação. Por que você não é casado? Eu não posso comandar aquilo que eu quero, se eu quero casar, se eu preciso dar satisfações a você. Então sempre era um viés para perguntas indiscretas, para situações que te colocavam, não em saia justa, mas que não tinha nada a ver com o assunto. Então o pré-conceito já tinha vindo, estava se estabelecendo. A minha tia disse que quem praticava basquetebol era a Paraíba. E eu saí chorando. Por quê, pai? Porque é muito forte, é esporte de homem e as primas não vão falar com você. Eu falei isso para minha mãe. Mas todo mundo falava, isso aí é jogo de homem, como é que vai ficar mulher macho, essas coisas. Então, tinha essa dificuldade. Quem que ia assistir os nossos jogos, Delca? Só os familiares. Familiar, amigo, familiares, fulano, né? ciclano. Jogos abertos, Os rapazes que achavam as pernas das meninas bonitas. Ficaram apaixonados por nós. Nós chegamos a fazer jogada de fundo. O masculino jogou a preliminar e o feminino no final. Mas a gente era mal vista assim nessa parte de esporte, entendeu? Tinha um lado que era mulher tentando fazer papel de homem, que era o preconceito. Então, todas essas mulheres aí, elas não são mulheres. E tem o outro lado, que era ver a mulher de shortinho. Eu tenho uma revista Mirante, que agora eu não vou encontrar. Então, eu tirei fotografia com maiô. Um maiô, com a sandalinha branca de lado, assim, de frente. Então, precisa ver o escândalo que foi, porque eu tirei fotografia de maiô, foi para uma revista.
De um lado e de outro, preconceito e sexismo sempre andaram juntos com relação ao basquete. Na época, sendo esportista, eu sendo formada em educação física e tal, eu andava de agasalho e tênis, porque eu trabalhava o dia inteiro. Nossa, te olhavam assim, hoje você vê todo mundo falavam mal. Falavam mal. Nossa, elas só andam, olha só, agasalho. Nós dando aula, nós não podíamos, pra você ter uma ideia, num sol escaldante de São Caetano do Sul, nos anos 60. A gente dava aula lá no estádio. Nossa, aula. Ao ar livre. Eu parecia estivador. Parecia manguinha aqui, queimada daqui para cá, do pescoço para cá. Não podia usar short, não podia usar bermuda, não podia usar camiseta, só com manga. Então, era terrível o negócio. Não era fácil, não. Então, acho que é bem importante a gente pensar o seguinte, né? O decreto, ele foi criado em 1941 e ele ficou vigente até 1979. A gente tem uma série de desdobramentos dele. Primeiro, a gente pensar por que ele foi criado, quer dizer, como que emergiu esse decreto. Então, um médico, José Fuzeira, escreveu uma carta para Getúlio Vargas dizendo que a nossa mocidade estava em perigo, né? E o perigo da mocidade que era um disparate que as mulheres se envolvessem em algumas práticas esportivas, sobretudo aquelas que eram consideradas como incompatíveis com a sua natureza. Esse termo está na carta do Fuzeira e é esse termo que o Conselho Nacional de Desportos vai adotar. Mesmo naquela época, não existia nenhuma evidência científica que corroborasse com essa decisão do presidente Vargas. É realmente um anacronismo que foi observado, que infelizmente fica registrado na história com uma mancha, né? Sem dúvida, que prejudicou, até hoje tem sinais do prejuízo que esse decreto teve para a participação da mulher brasileira na prática esportiva. Então vai acontecer o quê? Em 1965, um outro decreto vai nomear quais são as atividades que eram consideradas impróprias. Então vai entrar o futebol, polo aquático, corrida de longa distância, todas as modalidades de luta, futsal, mas o basquete não entra. O que não significa que também o basquete não tivesse algumas restrições. Por quê? Porque como não foi nomeada, cada federação, cada clube, cada sociedade poderia dizer o que considerava como incompatível para as mulheres. O que acontecia muito, não só no Brasil como em outros países, era o princípio da autoridade. Então, uma autoridade falava alguma coisa e os outros abaixavam a cabeça. Por quê? Porque ele era o chefe do departamento, porque ele é o presidente da instituição, porque ele é o presidente do país. Então, o que valia é a palavra dele completamente à parte das evidências científicas que existiam no momento. Então, a gente vê, por exemplo, que não existe uma cultura da modalidade nesse sentido. Então, as mulheres elas começam a praticar o basquete, assim como outras modalidades esportivas, mas elas poderiam ser impedidas de fazer, se a federação, se o clube assim julgasse. A história da mulher brasileira, ela é uma história que ela vem de uma história de colonização portuguesa. Como que a mulher portuguesa, a mulher brasileira era vista? A mulher tinha que ser graciosa, a mulher tinha que ser sensível, e a mulher tinha que ser doente, porque se ela fosse doente, ela era frágil o suficiente para encontrar um marido que a protegesse. Então, o belo, recatado e do lar, a gente poderia pensar que reduz o que seria a função e os limites e as possibilidades das mulheres desse período. Não era fácil, não. Eu sempre tive o apoio da minha mãe, mas eu sofri bastante também com isso, com a discriminação. A mulher, nesse período, ela tem uma missão que é considerada como uma mais sublime, que é a questão da maternidade. Então, a gente tem que pensar, sobretudo, que a mulher é a rainha do lar, né? Então, é um espaço, que o espaço privado, o espaço doméstico é aquele que ela mais gestiona, digamos assim, e o espaço público é o espaço dos homens. E eram os maridos que mandavam. As mulheres estavam ali, né? Mas é os maridos que mandavam, né? Mas a gente consegue ver que isso está dentro de um contexto que é de desigualdade mesmo, de produção das mulheres como inferiores aos homens, não só do ponto de vista da sua fragilidade física, né, que era o discurso, mas sobretudo da sua constituição como mulheres, como cidadãs, como mulheres que fazem parte de uma nação. O que é interessante dessa história é pensar o seguinte: o basquete chegou no Brasil como um esporte masculino, mas os homens não queriam jogar basquete porque parecia um esporte feminino.
Mas todo mundo falava, isso aí é jogo de homem, como é que vai ficar mulher macho, essas coisas. Então, tinha essa dificuldade tremenda de poder ter uma ascensão. Tudo no Brasil chega tão atrasado quanto chegou em Portugal. Portugal só entra na era das ciências naturais e etc., e da exploração do conhecimento que era produzido no resto da Europa depois da Inquisição. Porque Portugal é o último país a acabar com a Inquisição e a censura nos livros médicos, nos livros de ciências naturais. Olha, o que existia, que na verdade é que eles não sabiam que a evidência mostra exatamente o contrário. A mulher que faz atividade física, ela consegue primeiramente regular mais o seu ciclo menstrual, o que é uma grande vantagem quando se fala em reprodução. Não existe nada que possa dizer que a mulher tenha prejuízo. E aí, o Brasil como colônia herda esse movimento também, que é um movimento de delay, quer dizer, de atraso. Então, aí quando a gente fala do progresso, até o progresso da própria fisiologia, o Brasil não tinha estudos de fisiologia para serem aplicados no esporte até 1970. Quando eu comecei a jogar basquete, a gente tinha aquela coisa que quem praticava basquete era meio masculinizada, tinha corpo de homem, aquela coisa toda. Não tava nem aí. Podia falar o que fosse de mim, eu queria era jogar. Eu queria estar dentro da quadra, eu estava feliz com a bola de basquete na minha mão. Então, eu nunca dei muito motivo, nunca dei muita importância para esse tipo de coisa. Por isso que a questão do esporte ela é importante de ser discutida nesse período, né? Porque as mulheres vão fazer o quê? O esporte é o espaço no qual elas vão romper com determinadas representações, inclusive essa da fragilidade do seu corpo. Quando eu comecei a entrevistar as jogadoras, a Norminha falou para mim, olha, você sabe que a gente participou dos jogos que foram os jogos responsáveis pela entrada do basquetebol feminino nas Olimpíadas. E eu não sabia disso. A Norminha falou, a Nilza falou, a Delcy tinha um diário desses jogos. Esse aqui é um diário de viagem de 44 dias. Então, tudo eu escrevi aqui. Como é que foi o jogo, o que tinha acontecido, as coisas particulares de cada um, que horas tomávamos o café, quem distribuía as camisetas para o treino, que horas era o jogo, tinha capitão da equipe, né? Ganhamos de 59-33 da Itália. Grossas, nossa senhora. Os juízes roubaram tanto, mas não adiantou. Que era São as únicas recordações que tem. Eu não tenho nada. Só ela que tem esse resumo. Eu documentei tudo, desde a nossa saída de Recife até a nossa volta para Portugal. Aqui tem o jogo que nós fizemos na Espanha, em Madrid, em Barcelona. E aqui conta, né, como foi o jogo, tem as contagens do jogo. Então eu escrevia tudo. O elogio do Comitê Olímpico pelo jogo que o Brasil fez e a Tchecoslováquia, que era um nível altíssimo que eles não esperavam. Por isso eles colocaram o basquetebol feminino na Olimpíada. E essa é uma história que assim, ninguém sabe, ninguém sabia, né? Eu pelo menos não sabia até então, que o Brasil tinha sido participado desses Jogos Amistosos. Muitas vezes se conversou a respeito da necessidade do basquete feminino ser incluído como modalidade. Infelizmente, naquela época, a força internacional que hoje se tem de comunicação era praticamente zero. Todo mundo lutava para que o basquetebol feminino tivesse nas Olimpíadas, né? Entrasse nas Olimpíadas, porque eles selecionavam. Então, eram 12 equipes masculinas. Vocês não se esqueçam que para nós existir no máximo de comunicação de uma jogadora brasileira como uma jogadora dos Estados Unidos, seria uma carta. A carta levava 10 dias para ir, 10 dias no mínimo para voltar. Então, eram 20 dias entre ir e voltar uma carta. Não tem condição de se organizar internacionalmente uma força que mobilizasse adequadamente e sinergicamente no sentido de pressionar o Comitê Olímpico Internacional para se ter as moças jogando basquete na Olimpíada. O presidente do IOC na época era extremamente contra qualquer esporte feminino de contato. Ele dizia que as mulheres não tinham espírito esportivo e que as Olimpíadas eram um momento
de trazer a confraternização, que não era para trazer briga entre as mulheres, nem competição entre as mulheres, deixar essa mulher jogar o tênis e pronto. Cada ano, como vocês veem agora, cada ano vai entrando uma equipe, uma modalidade entra como apresentação, depois eles colocam como competição. E teve um senhor, que é da delegação espanhola, que ele argumenta com o Avery Brundage que, então, ele deveria haver um jogo entre uma seleção que tivesse a técnica e uma seleção que tivesse a força. O que o Comitê Olímpico, a FIBA, fez? Solicitou 2 países totalmente antagônicos, o Brasil, que era da América do Sul, que era campeão, certo? E a Tchecoslováquia, que era uma outra escola europeia. As meninas do Brasil tinham a técnica e eram meninas pequenas, as jogadoras eram muito pequenas, tanto é que a Marlene era a maior de todas, e que fosse jogar contra as tchecas, que eram super altas, eram super fortes, super ágeis. Esse amistoso foi assim, foi uma viagem que nós jogamos Sul-Americano no Rio, em 65. Já programada para a gente ir à Europa fazer 15 jogos. Então, jogos em Portugal, Espanha, Tchecoslováquia, Itália e França e Alemanha. Então, se imagina, não tinha nem descanso, né? Foram jogos lindos, foram 2 jogos, se não me falha a memória. 2 jogos. Foram lindos. Nós perdemos, mas foi foi na terceira prorrogação. E eles elogiaram demais. Foi daí que eles incluíram, mediante esses 2 jogos nossos, eles elogiaram muito o nível técnico de ambas as equipes, né? E a partir desses jogos é que depois de 3 ou 4 meses saiu o licenciamento de que o basquetebol, a partir de 76, entraria nos Jogos Olímpicos. Isso foi a vitória daquela geração, né? A gente ficou super feliz de poder estar contribuindo para a entrada do basquete feminino. E aí, na próxima Olimpíada, o basquete feminino entrou, então nós somos protagonistas, né? Agora, pergunta por que nós não fomos na Olimpíada. Pergunta. Digamos assim, os cartolas do esporte, quem manda no esporte hoje, muitas vezes é quem nem acredita naquele esporte que manda. O basquete, na verdade, feminino entrou somente em 76, né? No Canadá, mas o Brasil não participou. Então eu não acredito em cartolas, eu acredito em gestores. E aí acho que esse ponto, o gestor no esporte, acreditar no esporte dele é muito importante. Fomos terceira do mundo, treinamos desde fevereiro até maio, jogamos maio inteirinho. E ficamos em terceiro lugar. Os 2 primeiros estavam classificados para a Olimpíada, mas o terceiro não. Tinha que ir num pré-olímpico em Turim, acho que na Itália. Então, se nós, que já estava classificado Tchecoslováquia, Estados Unidos, Rússia, coisa e tal, então, lógico que nós, indo num pré-olímpico, tiraríamos o primeiro ou o segundo lugar, sem dúvida. Levaram o voleibol, que foi 7º colocado no Brasil, o 3º colocado não levaram. Então, por isso, nós não participamos de uma Olimpíada. O papel do gestor é, assim, acreditar no esporte, acreditar na modalidade, seja feminino, seja masculino. É basquete, né? Se é basquete, por que não acreditar se é masculino ou se é feminino? O feminino tem uma história linda. Era uma sequência. Eu já tinha participado de Sul-Americanos, Torneio de Estrelas, clubes, Jogos Abertos e Pan-Americanos. Então, seria coroar com a Olimpíada. Não importava o resultado, e sim a participação do país. Mas nenhuma de nós chegou e disse, por que vocês não nos levaram? Nós nunca chegamos e enfrentamos ou questionamos a direção. Aí a gente pode pensar uma outra coisa, o quanto muitas vezes essas pessoas que fazem o esporte, elas são retalhadas, elas não são mais convocadas, elas não são chamadas na medida que elas protestam ou que elas contestam sobre essa estrutura, que é uma estrutura conservadora. Nessa época existia isso, essa coisa do homem em si, né? Eles dirigiam, eles mandavam. A Elzinha foi questionar uma vez que fomos jogar, depois de um campeonato, fomos jogar contra o México e tudo, para ver se a gente tinha uma ajuda de custo para fazer umas compras, né? E a Elzinha foi interceder para nós, ficou mal vista, chamaram a atenção dela. E essas mulheres não tinham apoio nenhum. Começam a ter apoio quando começam a ganhar medalha. Na nossa época foi difícil porque não tinha dinheiro nem para viajar. Era uma equipe pobre. Eu, desde que comecei a jogar basquetebol, nós não tínhamos
uma estrutura de nutricionista, fisiologista. No nosso tinha o técnico, o roupeiro, que era massagista, que era tudo que tinha direito, e o chefe da delegação. Quando tinha um médico não era da especialidade. Acho que a gente viveu a época do patrocínio, né? Eram os pais que patrocinavam todo o material, os tênis bamba da vida que a gente tinha que usar. E quando a gente foi para a seleção, que nós ganhamos o All-Star, foi, nossa, o máximo. Quantas e quantas vezes nós fomos treinar para a Sul-Americana, embaixo de arquibancada, que você sabe, do DEF, naquele pulgueiro. Tem que se falar a verdade. Faltou jogos internacionais para a gente, até para o Mundial, faltou. Uma das coisas que a gente percebia muito que a vida delas esportiva dependia sempre de um mecenas, tá? Então, em cada cidade que elas jogavam, precisaria ter alguém que tivesse poder financeiro para manter essa equipe, para que pudesse dar casamento e trazer essas garotas para jogarem. Até uniforme nós tivemos que comprar, calção, camisa, tênis, cada um comprava o seu e dinheiro, então, muito menos, nem se via. Nem alimentação, nós fui para os Jogos Abertos, até passagem para ir para os Jogos Abertos, nós também pagávamos do nosso bolso. Então foi uma dificuldade muito grande, mas isso nos tornou, acho que até mais fortes a superar todos esses obstáculos que apareceram. A vida era mais difícil mesmo. Quer dizer, os jogadores de hoje, como meu pai era padeiro, eu posso usar os termos de padaria, né? A gente amassou o pão. O esporte dá para você, o esporte coletivo, principalmente, você aprende, você divide o pão, você brilha junto. Nem sempre quem planta a tâmara come a tâmara, né? Se cobrava o seguinte, falava, bom, vocês são bons em basquete, vocês têm que ser campeão paulista, tem que ser campeão brasileira, tem que ser campeão sul-americana. E assim foi subindo o grau de exigência, né? E claro que elas têm um limite, porque todo mundo tem um limite. As Olimpíadas até é o ápice da carreira, não é? É você conseguir chegar a ponto de você ser escolhido, ser classificado para participar do maior evento da sua vida. É a superação absoluta, total e completa quando você chega lá. Não precisa nem você ganhar uma medalha, mas só o fato de ser classificado, participar de um evento mundial, que é o ápice da sua carreira. Isso nos entristeceu, porque a gente estava treinadíssima, estava muito bem, teríamos classificado, não importava o resultado da Olimpíada. Olha, o sonho olímpico, eu acredito que existe em qualquer pessoa que pratica um pouco de esporte em nível competitivo mais elevado. Eu sofri muito, mas na viagem eu sofri muito. Mas, graças a Deus, eu tinha família. Você como esportista supera tudo. Você chora junto, você briga junto, você faz comida junto, você almoça, você janta junto, você viaja junto, você vive para aquilo. Nós íamos para fora, nós não tínhamos aquele viático que era dado para jogar, nós nunca recebemos isso, aquele dinheirinho que cada país dá para o país participante, $3, $4, não sei o que. $3 a diária. E eles ficavam para ajudar na despesa nossa, certo? Nós fomos jogar na Alemanha, naquela... então? Que você não entrava, nem a Nilce entrava na Alemanha. Entrava as malas, entrava... Foi em Paris. Foi em Paris. Não, Paris... A gente, para abrir a porta do armário, arredava a cama. Dormiam 3 no quarto, a porta do banheiro era de lata, você batia na lata. Tem história que não dá para contar. Tem história com a Norminha, principalmente lá no Pan-Americano de Cali, né, Norminha? Que nem é bom falar. Nós chegamos em Berlim e nos colocaram no albergue. Um albergue, que não cabia ninguém. O senhor falou, não pode, não vamos ficar, fomos pro hotel. O hotel não tinha nada. Não, vocês podem subir e ficar no hotel. Um grau. Tiritando lá fora, esperando vaga para entrar para poder dormir. Aí nós resolvemos jantar. Amanhã cedo, nós vamos para Berlim Oriental, que eu tinha que passar. Tinha um muro, né? O muro. Tinha o muro da vergonha. Quando foi 6 horas da manhã, me entra uma alemã e eu não entendia nada. A Nadir de preta, de negra, ficou branca. Eu falei, fala, o que está acontecendo? A mulher pegou o braço de uma, o braço da outra, botou em pé. Pegou as malas,
foi no corredor, chamou o elevador, botou as malas e nós fez descer, porque tinha vencido a diária e não tinha mais como pagar. Então nós estávamos sendo mandados embora. Eu preciso contar essa história. Não devia contar em público, mas eu preciso contar. A gente foi para fazer essa excursão para a Europa. Tava um frio danado, cada uma tinha um sobretudo comprido. Nós íamos ter 2 dias em Paris. Louca para conhecer Paris. Nunca tínhamos ido para a Europa. E a gente ficou num hotel perto da Praça Pigalle e seu Ivan, nós chegamos para ele e falamos, olha, seu Ivan, a gente gostaria de sair um pouco à noite para poder conhecer. Ele falou, não, vocês precisam descansar, que amanhã nós vamos conhecer Paris, hoje vocês vão dormir. Tá bom, vamos dormir. Aí chegamos... Juntamos todas, juntamos todas, 2 a 2, descemos as escadas do hotel para a gente sair, para conhecer a noite parisiense. Quando nós íamos saindo... Às 11 saímos, tudo tava junto. Eu e a Marli, que na época a Marli Álvares era uma das estrelas da seleção brasileira. Aí eu falei pra Marli, você quer ver um pouco? Eu dei um grito, eu falei, olha o seu Ivan! Uma para cada lado, saiu correndo, se escondia atrás dos carros. E a Norminha, que não tinha jogado durante a tarde, deu um pique de 100 metros para se esconder. Como que você não jogou sem vergonha? Para jogar você não estava boa, agora para correr aqui você estava boa. Nós fomos para Portugal, nossa, toda contente, papapá, cansada, queríamos tomar um banho. Quando nós chegamos, não vamos tomar banho, pode deixar, chegamos no banheiro, eu nunca tinha visto isso. Na borboleta... Cadeado. Tinha uma capa e um cadeado. Tinha que pagar o banho. Tinha que pagar o banho. E aí, o que nós fizemos? Ele pagou uma toalha, entrava 5 para tomar banho, porque não tinha como pagar. Hotéis maravilhosos que nós ficamos, tinha assim umas pias lindas no quarto. Tomava banho. Era banho de pia. Banho de pia. Os campeonatos eram legais, porque a gente viajava, pegava um ônibus, sempre um violãozinho ali em cima, Delcy tocando. Delcy trouxe uns discos para mim do Armando Manzanero. E ali eu lembro hoje ela tocando. Você se lembra na Tchecoslováquia que nós não tínhamos dinheiro, que a delegação não tinha dinheiro para pagar as diárias? Falei, Norminha, nós temos que trocar dólar. Eu falei, tinha de dólar. Aí apareceu um cara, a moeda era 1 por 1 e eles trocavam 70 por 1. Eles queriam os dólares. Os dólares. Eu me enfiei num carro. Você lembra que eu me enfiei num carro para trocar os dólares dos... Eu não sei se você fez num carro, eu lembro que você saiu para trocar. Então, como é na rua, não podia. Delcy, uma vez eu e Elzinha pegamos uma cachorrinha de Delcy, nossa senhora do céu. Gente, Sânia era uma cachorra chata. Nossa senhora, que cachorra chata. E a gente pegou, nós pegamos Sânia, botamos na coleirinha, começamos a descer a Sânia assim, no prédio. Menina Delcy. Essa é Delcy de Maria Chiquinha, da Colômbia. Sim, saltando. Que eu gostava de emendar as bolas na tabela, nem descia no chão para não apanhar, apanhava muito. Eu saía do fundo bola apanhando, mas eu batia também, né? Nossa, essa era... Eu descia com meus cotovelinhos assim. Ela era simpática e tum. Simpática e tum. Delcy é muito forte, né? Delcy uma vez deu uma pancada assim nas costas. Eu acho que da Nadia, o externo foi para fora. Era muito forte, Delcy. Ele não se percebia os detalhes técnicos, ela era malvadinha. Eu quase saí desmaiada no Campeonato Mundial. Ela me deu com o cotovelo no meu estômago. Olha isso aqui. Aí o técnico, eu disse, não me tire. Aí ela veio de outra vez. Aí o que eu fiz quando ela veio, que ela se abaixou, eu fiz um tenaz assim, peguei o estômago dela e puxei. Aí o juiz veio e fez assim na nossa cara, como quem disse, vocês fizerem isso, põe pra fora, não entendi nada que ele falou. Dia seguinte ela me deu o escudinho, eu dei pra ela o escudinho do Brasil, fizemos uma amizade. Eu dizia, Yu! E ela, Yu! E assim a gente fez amizade. E aqui tem todos os nossos jogos, passagens, na França. Olha, porque nós não tínhamos máquina fotográfica. França, o relógio de flores, lá onde o Joana d'Arc faleceu, eu tenho relógio de flores, então tem tudo aqui. Que nós jogamos em Olivetti e Compiègne. Ganhamos os jogos, não é? Os hotéis, os quartos. Mas eu estou vendo uma coisa muito interessante, não tem minha assinatura aqui, viu? Vou exigir, tá? Onde está? Não. Olha que absurdo. Não tem. Quem mandou não colocar? Aí, eu não tenho minha assinatura, mas estava lá. Pois é, mas você...
Não sei porque você não assinou, você não devia ter ido trocar os dólares. 90 milhões em ação, na frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, na frente Brasil, salve a seleção. Me parece que até 1970 você tinha as pessoas que iam assistir os jogos de basquetebol feminino. Algumas pessoas, né? Aí com o Brasil ganhando a Copa de 70 no futebol, isso levou as pessoas para as quadras, porque o Brasil vai ganhando. A primeira vez na minha vida que eu me senti assim, numa seleção, assim, com todos os direitos possíveis, imagina, foi no Mundial em 1971. Porque primeiro você conte o que é a reunião no Rio que o Renato Britucchini falou para nós. Você lembra? Não me lembro. Você vai me lembrar. E o que disse? Que nós não tínhamos a menor chance no Mundial. Porque... Muito difícil pelas equipes que ele viu lá fora. Ele não pediu demissão como técnico e colocou o Valdir Pagan e o Raimundo Nonato para serem técnicos. A partir de hoje eu sou supervisor. Porque ele não teria a responsabilidade. Né? Não queria a responsabilidade. Então nós já saímos desacreditados na primeira reunião que nós tivemos com os técnicos. As jogadoras que foram convocadas foram 14, né? Que aí você tem a Cleonice e a Simone, que hoje é cantora. Foi maravilhoso tá ali com as meninas, treinar com as meninas, feras, né? A Simone foi porque participou de todos os jogos preparatórios, mas quando era para ser convocada, ela machucou o pé. No último treino, eu subi para fazer dar um arremesso, um jump, e caí em cima do pé da Odília. E era uma jogadora que era considerada importante para manter o espírito de equipe. E aí comecei a fazer fisioterapia, etc. e tal. Continuamos treinando e a gente treinava contra os meninos, o masculino, que era para intensificar mesmo os treinos. Ó, aqui nessa foto, certo? Tem um moleque de 1,90 m e eu aqui. Mas era um terror, porque eles não sabiam, inclusive, se marcavam, se machucavam. E eu tinha uma bota de esparadrapo, que o único movimento que eu fazia era para frente e para trás. E a única maneira que eu podia, a única possibilidade de eu machucar o pé era se alguém pisasse no meu pé e eu fosse. E foi o que aconteceu. Ali, eu achei que ali eu não queria mais. Eu falei, não vai dar mais. Mas não tinha ainda nenhuma ligação, não tinha nada com a música. E nós entramos no Mundial. Mas como entramos no Mundial? Porque a Gazeta, o Perón de Castro, resolveu, ninguém queria transmitir o nosso Mundial, porque era muito caro, as probabilidades do Brasil não eram nenhumas, e pipipi, papapá, que eles faziam o scouting lá deles para ver se ganham ou não dinheiro. E ninguém quis, aí o Perón assumiu, contanto que nós fizéssemos propaganda. Eu não sei se era de casas populares do governo, eu sei que nós fizemos uma porção de propaganda sobre casas. Chegamos de ônibus, olhamos para o Ibirapuera, filas enormes na porta de entrada. Que isso, gente, uma falava para a outra, né? A gente nunca jogou com tanta torcida. Por Deus, sei lá, se foi por Deus ou por nós, o ônibus parou na porta longe do nosso vestiário. Nós tivemos que entrar, dar a volta no Ibirapuera para entrar no vestiário. Mas teve uma coisa muito importante. Tinha gente, porque a Gazeta deu takes, avisou, falou, aconteceu. Que vem aqui, aí colocaram a Seminova, todas as atletas altas. Quando a gente entrou, que viu aquele público, bandeiras brasileiras para todo lado, cantando para frente Brasil, 90 milhões em ação. Aquilo foi uma coisa que
Nossa, a perna começou a tremer. O público ali, nossa, eram 20 mil pessoas por noite, fechava os portões, não entrava mais ninguém, o pessoal de fora assistindo, ficava lá fora esperando. A gente olhava uma para outra, que isso, fomos pro vestiário, nem vimos instrução de técnico nenhum, nosso pensamento estava lá fora, vendo aquele público. Que o Brasil foi chamado para entrar na quadra, quando eu olhei aquilo, eu tive vontade de voltar pro vestiário. Tinha medo, nunca tinha visto tanto público na minha vida. E gritando, Brasil! E entramos para jogar contra a França, o primeiro jogo brasileiro, tremendo, né? Morrendo de nervoso de ver tanta gente, tanto público nos apoiando. Ficamos 10 minutos sem fazer uma cesta, de nervoso, porque a gente nem escutava o que o técnico falava e nem nada. Ele teve que tirar a Heleninha de campo. A armadora sempre... A armadora para dar instruções. Para acalmar a equipe. Para acalmar. Nós jogamos contra a França. A torcida das brasileiras é impressionante na quadra. Delcy, Marlene. 55 a 51, ganhamos o primeiro jogo. Então, quando nós ganhamos de 3 pontos da França, aquilo lá para nós foi uma vitória que não cabia em nós a felicidade. Entendeu? Depois daí veio Coreia, Cuba, era tudo assim, 3 pontos de Cuba. Isso lota, porque aí vem uma sequência de fatos. Brasil campeão de 70, aí as meninas ganhando todos os jogos e aí continua a torcida. Eu lembro todos os dias, desde a saída do hotel até chegar lá no Ibirapuera, no momento dos jogos. Quando nós entrávamos, do túnel entrávamos na quadra, 15 minutos a gente não podia falar, porque eles gritavam Brasil, 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 sem parar. Nós nos tornamos importantíssimas da noite para o dia. Eu, pelo menos, me senti assim. Aí veio o jogo do Japão e também o público, porque não foi só no primeiro dia aquele público se encantou no primeiro dia. O Ibirapuera estava lotado todas as noites do campeonato. Aquilo era inédito. As jogadoras do Brasil e do Japão já estão preparadas, se dirigem ao centro da quadra para o início da partida. Heleninha, número 5, Nilza 8, Maria Helena 9, Norminha 10, Marlene 13, time do Brasil. Começa o jogo. No Mundial nós não tínhamos chance, primeiro, porque nós não tínhamos estrutura. Nilza. Erra o lançamento, Nilza. Segundo, que a seleção brasileira era convocada 15 dias antes para ir e vai que vai. O arremesso é feito e o Japão converte. 15 a 12. Terceiro, que nós não tínhamos estatura. Takeo. Ranco. Japão 2 pontos mais, 22 Japão, 17 Brasil. Não tínhamos campeonato sul-americano forte. À direita, Nilza. Arremessa. Brasil. E depois desse jogo com o Japão, que foi o jogo inteiro dificílimo. Perde Delcy o primeiro lance. Japão perde tempo, 73 para o Japão, 68 para o Brasil. A gente não podia perder, porque senão a gente perdia a chance de medalha. Enorme a expectativa aqui no Ibirapuera. Nilza dominou, Brasil. Atenção, Maria Helena. Japão. O que aconteceu? Apitaram falta, era Norma. A menina que fez a falta nela. Enorme. Sexta, Japão iguala. A menina arremessou e passou um ponto na frente. Atenção, aconteceu. 76 Japão, 75 Brasil. A gente tinha que ganhar aquele jogo e no último momento até a gente estava perdendo de um ponto. E nós conseguimos pegar a bola para contra-atacar a menina do Japão. 76 Japão, 75 Brasil. 5 segundos. Falta. Aí fizeram falta na Heleninha. Heleninha no primeiro. Perde o primeiro Heleninha. Ainda temos a chance da prorrogação. Nas mãos de Heleninha, número 5, a sorte do Brasil. Heleninha, ela errou os 2 lances livres.
Nilza subindo. No segundo, Maria Helena pegou o rebote, elas colocaram a bola fora no extremo lateral. A bola sai fora, faltam 2 segundos para jogar. No momento assim, eu conversei com a Nilza rapidamente, falei, eu vou te jogar, você vai para a cesta direto, que não dá tempo de mais nada. Brasil no lance, lateral, Nilza lançada, arremessando. A Maria Helena jogou a bola, a Nilza pegou no ar, girou e fez a cesta e passou e o jogo acabou. Aí ela emendou uma bola maravilhosa que subiu, caiu e acabou o jogo. Delírio do Ibirapuera, mas não é para menos. É de arrepiar. Salve a seleção. Mas o que nós sentimos dentro de Ibirapuera foi uma coisa imensurável. Não tem qualificação, assim, emocional. Porque nós não tínhamos torcida. De repente tem 12 mil pessoas torcendo, chorando por você, pedindo para não perder o jogo, sabe? A garra, a fibra aumentava, é uma coisa natural. E como a gente diz, quanto a gente superou para esse momento, de ver essas pessoas aqui no Brasil nos aplaudindo, que a gente era até aquele momento desconhecido. Foi um campeonato lindo. A jogada que houve, aquela lateral contra o Japão. Aquilo ali foi de gênio, né? Porque era Maria Helena, Nilza sexta. Não tinha tempo. 2 segundos que foram. E aquela bola foi que salvou Bola o Brasil, de Deus. né? Foi a bola de Deus. Tá lá A gente junto com chama, eles. isso que a Heleninha disse é verdade, a gente chama sempre a bola de Deus, ou a bola do mérito, né? Porque aquela bola entrou e a gente seguiu em frente porque nós lutamos muito. Sofreu intensamente no Ibirapuera. Perder da Rússia, não importa, a Rússia era superior. Enquanto estava o primeiro tempo, nós estávamos iguais. Entrou a Semenova, ela fez 33 pontos, foi a contagem. Semenova era uma coisa imensa, enorme. A gente não conhecia uma pessoa, e eu não conhecia uma mulher tão alta, tão grande. Odila dominou Uliana. Nós não tínhamos condições de fazer alguma coisa assim melhor do que aquilo que nós fizemos mediante o trabalho que nós tivemos. E nós não podíamos brigar com a estatura e a técnica da Rússia. Recebemos a medalha como se fosse campeã, porque o público gritava como fôssemos nós, não foi a Rússia. A Rússia recebeu os louros, palmas, coisa e tal, Tchecoslováquia. Quando entrou o Brasil, pareceu campeão mundial. E depois disso, o congraçamento. Foi lindo, eles tocaram música e todos dançaram, todas as delegações, as russas com as brasileiras, com os outros países, Canadá, todos daí vieram para o Ibirapuera e na quadra foi uma festa. E nós conseguimos a medalha de bronze em igualdade de vitórias e derrotas com a Tchecoslováquia. Para mim, representa, esse terceiro lugar representa um primeiro. Nós só caímos para terceiro por saldo de cestas. Então, se a gente pensar bem, nós somos vice-campeões do mundo. Mas guardamos com muito carinho, porque essa medalha de bronze valeu ouro. E o Mundial para nós foi maravilhoso pelo seguinte, nós começamos com uma responsabilidade muito grande, porque a gente estava no nosso país representando a nossa gente. É difícil. E quando nós jogamos, estavam todos os familiares de todos, o pessoal da faculdade veio assistir a gente, né? Então isso foi muito grande, muito lindo, muito maravilhoso. Então a gente sai engrandecida, agradecida e contente, e os familiares contentes, o público, as crianças felizes com aquilo que eles estavam assistindo, que foi para o Brasil inteiro assistir. Então acho que valeu a pena. Valeu a pena. Para mim foi isso, a emoção foi essa. Arremessando. É muito significativo ver essas imagens, porque se a gente sofreu preconceito, imagina essa geração. E muitos daqueles que foram os que tinham esse olhar do preconceito e tudo, estavam nesse Ibirapuera lotado, aplaudindo
essas mulheres maravilhosas. Eu posso dizer que era uma condição assim de pegar ônibus para ir treinar, de treinar no Ibirapuera, de levar a bola embaixo do braço, de levantar peso com um saco de areia nas costas e não com as estruturas tão maravilhosas que nós temos hoje. Então, assim, elas passaram por tudo isso porque eu sei. Nós não podíamos ter patrocínio, porque na nossa época é amadorismo marrom. Não podíamos fazer propaganda de nada, o que não aconteceu futuramente, depois com Paulo, Hortência. Mesmo o masculino tinha um profissionalismo marrom, que se chamava. Eles ganhavam, mas ganhavam por baixo. Tanto que, na época, se soubessem que algum jogador ganhava, ele era banido do esporte. Então, você não é patrocinada, com quem vai te comprar agasalho, quem vai fazer os passeios, não é? Então, era difícil, né? Teve o Bebeto, o Rosa Branca, que jogavam muito na seleção brasileira e que foram convidados para jogar na NBA. E eles disseram que se eles fossem, eles iriam para lá, mas não poderiam voltar mais para jogar basquete aqui. Nós tínhamos que trabalhar em órgão público, que só com o atestado do governo a gente era dispensada, senão se perdia o emprego. Então a gente era obrigada a trabalhar em prefeitura. Várias vezes eu trabalhava no Instituto Brasileiro do Café e vinha lá. Dona, a funcionária Norma Pinto Vela está à disposição do CBB, papapá, tá? Às vezes eles pagavam, às vezes você ficava 60 dias sem receber, até alguém resolver lá em Brasília te pagar. Nós quase fomos, todas que eram universitárias e davam aula, quase que fomos exoneradas. Por quê? Porque nós ficamos 45 dias sem assinar o ponto e colocaram como falta. Nós tivemos que ir para o governador pedir, pelo amor de Deus, para os seus exonerados, você servindo do Brasil. A luta pelo recurso financeiro dessas meninas foi algo marcante. Quando eu fui me aposentar, eu precisava do histórico do IBC. Eu peguei meu currículo e sabe o que estava escrito? Os anos que eu servi à seleção, que fui funcionário do IBC, por doença. Licença por doença. Eu não me aposentava. O apoio que eles davam ao masculino era completamente diferente do nosso, eu achei. Porque a gente tinha que comprar o tênis americano, nós ganhamos porque estávamos no Hotel São Paulo participando do Campeonato Mundial, representando o país na nossa casa. A gente precisa pensar com bastante delicadeza e atenção, porque efetivamente, ao longo da história do esporte nacional, um determinado grupo ele tem menos vantagens que outro grupo apenas por um demarcador identitário que é o sexo de nascença. Nasceu mulher. Chegamos a viajar para a Europa sem médico. Nunca tivemos só com massagista. Naquela época, vocês vão provavelmente nem acreditar, a coisa que existia mais aproximada do que seria um médico era um massagista. Em 67, no Peru, o médico do Japão que atendeu a Norminha quando teve um problema sério, ele ia lá dizer as pastilhinhas, botava as coisas das pastilhinhas que ela tinha que tomar. Não tinha médico. Uma irresponsabilidade da confederação, uma falta de respeito com relação às atletas, porque elas estavam expostas a situações de risco. E muitos daqueles massagistas na época eram massagistas completamente despreparados. Tanto a ponto que existia uma frase muito interessante dos massagistas que iam colocar o nervo no lugar. Entendeu? Então essas coisas nos faltaram bastante. E isso, claro, ficou um legado, porque as outras que vieram depois vieram não só da habilidade. Você não pode dizer que a Paula era só habilidade. Era habilidade, era inteligência, mas era treinamento. Acho que foi a diferença que elas deixaram. Elas deixaram um legado de que, treinando, a gente pode conseguir alguma coisa. E a geração de 71 foi a geração que quase todo mundo tinha o mesmo objetivo, né? Quase todo mundo queria fazer do basquete feminino brasileiro conhecido internacionalmente. E é o momento em que se mostra que, mesmo sem apoio absolutamente nenhum, né, a garra, a técnica, o treino. Acho que esse foi um grande mérito dessas meninas. Você competir com a Cortina de Ferro, que tinha naquela época já estruturas maravilhosas. Eu acho que essas meninas superaram, né, e lutaram muito. A seleção de 71, ela abriu, ela fez com que o basquete começasse a crescer. Que o basquete em 71 foi um marco para todos os títulos que o basquete feminino brasileiro conseguiu. Olha, nós demos como eu disse para vocês,
nós demos uma condição para a geração futura. Em 71, quando acontece, né, quando as mulheres ganham a medalha de bronze nesse Mundial, a gente ainda vivia sob a égide do regime militar. E como que isso é importante da gente pensar? Se naquele momento o esporte ele tem uma representação importante, ele não tem para as mulheres. A invisibilidade dessa conquista mostra outra vez que as mulheres não eram consideradas cidadãs ou cidadãs de segunda ordem. Este é um país que vai pra frente. E uma gente amiga e tão contente. Este é um país que vai pra frente. E o povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor. Então, o que a gente pode pensar nesse contexto? A representatividade que essa conquista teve e ela não é valorizada, né? Porque no governo militar, o esporte que é valorizado, sobretudo o futebol, né? E sobretudo os homens no esporte. Brasil, ame-o ou deixe-o. Era difícil, época da ditadura, era uma mão de obra. Eu não tinha nada a ver com isso, porque não, na minha concepção de adolescente, adulto, eu não sabia muito, sabia o que estava acontecendo, mas não chegava até a mim o impacto que a população tinha. Só sabia que acontecia coisas seríssimas, porque eu estudava na Federal e sempre tinha algum bochicho, alguma coisa errada. Então, virava e mexia, tinha polícia, tinha fuzil, tinha tiro, tinha tudo. Fomos homenageados pelo Emílio Garrastazu Médici. Ah, foi maravilha. Então conta. Um avião da FAB sem forro nenhum. Chegamos lá, esqueleto. Pegamos um ônibus no aeroporto. Esse ônibus? Furou pneu também. Pra gente chegar, era um ônibus daqueles bem horrível. Aí esquentava e parava. Sabe como é que foi? Aquela hora de almoço, ele veio, nos recebeu, saiu no jornal cumprimentando, nós era o uniforme da seleção. Isso foi a nossa homenagem. Voltamos, as Casas Buri deu manta e cobertor para nós, que estava frio no avião, que não era forrado. E nós fomos parar em Viracopos, porque não tinha teto. De lá a gente veio. Então, e não o cobertor, as Casas Buri que deu para a gente pegar o avião da FAB. Então, o esporte sempre teve uma relação muito forte com a questão da ditadura, né? Se por um lado o esporte foi visto como um dos aspectos da cultura nacional para projetar o Brasil, por outro, ela pode ser vista também como um esporte que colaborou, uma prática, digamos assim, que colaborou sobremaneira com a questão dos governos militares. Que em 71 fomos para Cali e lá nós conseguimos a medalha de ouro do Pan-Americano de Cali. E estimulou muitas jogadoras, né, para aparecerem, gostarem do basquete. Eu aprendi muito com elas ali. Eu ia pra bandeja, a Norminha vinha e me dava toco, tomava bola de mim. Eu tinha 14 para 15 anos e ela já era a melhor jogadora do Brasil, enfim. E eu só reconheci que fui muito importante para o Brasil quando as pessoas me disseram que eu era da equipe do século. Você acredita num negócio desse? Tem até a frase, né, no livro, quando as meninas ganham o Mundial da Norminha, né? Tão boa quanto Pelé, alguma coisa assim. E para você ter a ideia do respeito que eu tinha por elas, principalmente pela Norminha, eu chegava bem antes na quadra para treinar. Eu ficava fazendo arremesso antes. Então eu chegava, tinha um monte de bola, né? Mas eu pegava a bola mais nova. Quando ela chegava, eu dava a bola mais nova para ela. Mas você, entre tantas jogadoras que passaram em 100 anos, eu ser uma das 5, é uma enorme galhardia, né? Teve a Hortência, a Paula, a Janete, a Marlene e eu. E eu tive sorte que eu joguei no time dela. Então, ela foi um ícone, né? Eu observava demais, porque eu queria observar melhor. E ela era a melhor. Aquele jump que ela tinha em cima da cabeça, eu queria fazer igual. Então eu ia lá no treino e ficava imitando ela. Tivemos depois essa geração tão boa que a Maria Helena trabalhou como técnica. A gente foi campeã pan-americana como jogadora.
E depois de 20 anos, em 91, a gente foi campeã pan-americana em Cuba como técnicas. O título mais importante, eu acho que a Olimpíada tem todo um glamour. O que mais lembram é o Pan-Americano em Cuba, por todo um contexto que envolveu um chefe de Estado. O que mais me marcou foi o campeão como assistente técnica da Maria Helena lá em Cuba, onde estava o comandante Fidel. Esse teve uma importância grande porque marcou na vida não só nossa, acho que todo brasileiro, quando encontra com a gente, fala. O que a Maria Helena falou com o Fidel? Todo mundo pergunta, e posso contar a historinha aqui? Jogadoras perguntaram se poderiam assistir aquele jogo que era o segundo, que era Estados Unidos e Cuba. A Maria falou, não tem problema, vamos lá numa arquibancada, sentamos todas juntas lá para assistir o jogo. Quando daqui a pouco toca uma sirene lá, toca, e parou o jogo para o comandante Fidel entrar. Ficamos até, puxa, que coisa, como pode parar um jogo por causa de entrar um mandatário assim? Ele se atrasou, né? Ele se atrasou, ninguém deveria mandou ter ele se vindo atrasar, antes, né? Tinha gente do nosso lado, eu nunca vi isso, chorava. E as jogadoras se inflamaram tanto com a permanência, com a presença dele, viraram o jogo e ganharam dos Estados Unidos. Então, até nós falamos, puxa, que força, que carismática que tem esse homem, né? E aí todo mundo estava assustado se ele ia no jogo no outro dia. Eu falei para ele, a gente tem que neutralizar isso, porque isso pode deixar as meninas nervosas, né? Aí nós lembramos que ele tinha sido jogador de beisebol. Eu falei, não, amanhã tem jogador final de beisebol. Nem sabia se era. E final do beisebol, ele vai assistir o beisebol ali, não vai para a quadra, para elas dormirem sossegado. E que a gente não tinha que se deixar levar por aquilo que estava acontecendo, porque ele entrava no ginásio, era uma comoção, era uma coisa... Mas no dia seguinte, quando estamos lá na quadra, no aquecimento, toca a trombeta. E aí estava todo mundo assustado, né? E ele vai para, em vez de ir para a tribuna, ele desceu e entrou lá na quadra. E o dirigente veio para mim, olha, o Fidel quer falar com a Paula e com a Hortência. Aí eu falei, mas elas já estão aquecendo. Ele falou, mas é o comandante, ele quer falar com ela. Aí a Maria Helena foi falar com ele. Aí ele perguntou pela Estela, a treinadora, sim, eu quero falar com a Hortência e com a Paula. Falou, só desculpar, mas agora elas não podem, elas estão já em trabalho de aquecimento. As meninas tudo olhando lá, aquecendo e olhando para a Maria Helena. O que eu me lembro mais foi ela barrando ele de entrar na quadra antes do jogo começar, porque muito inteligente da parte dela, que aquilo ia tirar a nossa concentração do jogo. Aí quando reuniu para dar últimas instruções antes de iniciar o jogo, a Hortência falou, dona, o que ele falou com a senhora? O que a senhora falou? Não sei como ela foi muito corajosa de falar assim, não, antes não, só depois. Aí que foi para mim a parte psicológica que até hoje eu nunca vi de nenhum técnico e que a Maria Helena matou. Prestaram atenção no que eu falava. Prestaram muita atenção, que se acalmou elas por completo. Simplesmente, aquele time que vocês estão vendo lá, e vai jogar por esse barbudo que está aí, que veio falar comigo, que é para elas um Deus. Nós temos um Deus lá em cima, que é outro barbudo, que é muito mais forte que esse Deus, que é por ele que nós vamos jogar. Então, quem será que é mais forte? Ele viu o nosso trabalho, ele sabe que nós viemos aqui para ser campeão. Que ela falou que o barbudo que a gente tem que idolatrar é aquele que está lá em cima. Ele acabou entrando na quadra, mas depois que nós já tínhamos ganho para poder entregar a nossa medalha. E eu tive a felicidade de receber a medalha lá, que normalmente o técnico não recebe, mas lá em Cuba a gente recebeu. Para mim, acho que representou tudo que eu trabalhei para chegar ali. Eu lembrava muito do sacrifício que eu contei no começo, que os meus pais fizeram para pagar aqueles uniformes que eram pagos, passagem para mim poder jogar. E eu consegui recuperar um pouco tudo que eles fizeram por mim, dando alegria para eles somente no fim da vida deles. Então isso é uma emoção muito grande e a gente lembra da família, lembra dos amigos, aqueles que nos ajudaram a chegar ali, e lembra do sacrifício pessoal da gente que foi para conseguir aquela medalha ou aquele troféu. Bom, para mim o pódio representa a vida, a minha vida.
E a coisa mais linda era ver o sorriso do vencedor em cima do pódio. Isso é a coisa mais deliciosa. Quantas pessoas conseguem subir num pódio olímpico ou no pódio de um campeonato mundial, ver o hino do seu país sendo tocado, a bandeira do seu país sendo hasteada? Isso é uma emoção inesquecível. E eu, felizmente, já passei várias vezes por isso e eu acho que eu sou uma felizarda, sou abençoada por Deus. É a ausência total da sua vida. Então, ali é um misto das dores e as delícias mesmo de tudo que aconteceu até você chegar ali, né? Quando você começa uma profissão, seja ela qual for, você tem 2 caminhos a seguir. Você ser o melhor ou você ser o mais ou menos. Qualquer escolha, você paga o preço. Eu escolhi o caminho de ser a melhor, independentemente se eu conseguir ser ou não. E para ser a melhor, não é fácil. É você usar seu corpo além do limite, né? Você usar sua mente além do limite. Então, quando você sobe num pódio para receber uma medalha, o atleta não corta de dinheiro, o atleta de alto rendimento, aquele atleta que realmente quer ser o melhor, ele corre atrás dessas sensações que é muito raro você conquistar. Quantos anos e quantas coisas a gente superou, quantas coisas a gente passou por aquele momento. E você vê a bandeira brasileira tocando o hino nacional e você sendo coroada, valeu todo o sacrifício. O tempo vai passando, as pessoas vão se esquecendo e elas viveram situações, se a gente viveu situações difíceis, imagina a geração delas. Então, eu acho que a gente valoriza muito pouco, a gente vive num país que tem memória curta, a gente vive num país que não preserva seus ídolos. Eu quero gritar, o basquete é campeão, como nós fizemos no Pan-Americano, enfim, eu quero fazer isso. Entendeu? Então, quanto mais o basquete aparecer, puxa vida. Para mim vai ser colírio para meus olhos, meu coração vai explodir de alegria. Por quê? Porque eu quero ver o basquetebol, para que o basquetebol volte a ser aquilo que ele sempre foi, que nunca deveria sair do lugar onde ele chegou. Porque o basquete feminino não é só fazer uma máquina para jogar bola na cesta. A gente tem a honra de dizer isso. Eu acho que o basquete feminino ajudou a mulher brasileira a crescer. Eu acho que a gente deu alguma força. E quantas mulheres que encontram comigo e falam: nossa, eu vendo você lá, eu me senti forte como mulher. Foi uma luta da mulher dentro do esporte brasileiro machista, ser coroada por um homem, ser aplaudida pelos homens. Então a gente sempre trabalhou nesse sentido, de que a mulher e o homem se completam. Mas o homem nunca pensou assim. O homem sempre achou que a mulher... secundária, né? Mas a gente começou a mudar isso e acho que o mundo está mudando. Os primeiros passos. Tem hora que dá vontade de desistir. Você fala, não, jamais a gente vai conseguir estar no mesmo patamar que os homens. E eu tenho certeza que eu tenho a mesma qualidade que ele, mas a gente não pode desistir. Eu acho que esse é o legado mais importante dessas mulheres. É de pensar que o lugar de mulher é onde ela quiser. Né? E eu acho que o esporte é uma possibilidade de empoderamento, de liberdade e de exercício de sociabilidade. Só não tive a felicidade de comer as tâmaras em Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial, que a gente batalhou tanto com a seleção Geração Paulo e Hortência. A gente ganhou mais a medalha, às vezes até de quem esteve lá. Por quê? Porque em todos os lugares desse país que a gente passava, o pessoal dizia, olha, aquela medalha que elas ganharam lá tem o trabalho de vocês. A resistência dessas mulheres é que fez e tornou possível a liberdade que as mulheres hoje têm. Então, o legado dessas mulheres foi a coragem e a persistência. Essa medalha é uma medalha que a gente ganhou do Comitê Olímpico Brasileiro, por serviços prestados ao esporte brasileiro. Então, ela representa a comenda do mérito esportivo. E aqui a gente tem a representação das duas comendas. Uma da Confederação Brasileira de Basquete e uma do Comitê Olímpico Brasileiro. É uma medalha de honra ao mérito pelos serviços prestados ao esporte brasileiro. Quem fala que a mulher não é comendadora? Quem fala? Somos comendadora. Do basquete feminino. Quando eu vi o livro, quando eu vi principalmente a capa, me chamou muita atenção. Todas elas na praia,
né? Fiquei imaginando ali a época que era e as dificuldades que essas meninas tiveram. Então, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, meninas. Muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Muito obrigada. Sabe, gente, eu faria tudo de novo. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Norminha, Delci, Maria Helena, Heleninha, Marlene, Nilza, Laís, Elzinha, Paula, Hortência, Janete, que venham todas. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil,